Boa noite, o pessoal tá chegando para mais essa live aqui no nosso Instagram. Já tô vendo pessoas que estão por aqui toda semana com a gente, acompanhando as nossas conversas. Raquel, querida, saudade. A Andresa tá por aqui. Muita gente para compartilhar. Natasha tá aqui toda semana para compartilhar dessa conversa com a Dani, né, com a Daniela Guimarães, esse papo super especial com essa pessoa tão querida, referência para a gente pensar o tema da nossa conversa de hoje, né, que muitos têm falado, especialmente nesses tempos de pandemia, de pensar também as possibilidades de retorno, né? Então a gente tem falado muito sobre cuidado. Então hoje a nossa conversa com a Daniela Guimarães para pensar nos sentidos do cuidado, né? Deixa eu só ver se a Dani já está por aqui para convidá-la. Tá. E aí eu falo um pouquinho mais da Dani para a gente começar a conversa. Olá. Oi, Dani. Olá. Assim a gente se encontra. Não é? Não é? Boa Prazer, noite, uma alegria. Uma alegria enorme ter essa conversa com você por aqui. Um prazer imenso, um privilégio, na verdade, né? Poder conversar com você sobre esse tema tão importante. Você que é uma referência para a gente pensar o cuidado com a tese linda que você fez, né? Já há algum tempo e continua aí ajudando a gente a pensar sobre o cuidado nas relações entre adultos e crianças, né? Então, te agradeço muito por ter aceitado esse convite, Dani. Eu tenho falado, eu tenho a felicidade de conhecer pessoas que são grandes referências para a gente e que estão num lugar de afeto também na vida, né? Eu tive o privilégio de, durante o doutorado, foi o momento que eu conheci você, né? E durante o doutorado tive o privilégio de fazer meu estágio de docência com você na prática de ensino. Tenho umas dívidas com você até hoje, né? Tem que pagar essas dívidas. Não esqueci, não. Tá bom? Devo, não nego, pago quando puder, mas a gente vai conversar sobre isso. Então, te agradecer muito e a palavra é sua para trazer uns fios aí para a gente pensar sobre os sentidos do cuidar. Então, Bruna, tá me ouvindo bem? Tô assim, Tá escutando bem? sim. Bom, primeiro eu queria super te agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar esse espaço tão afetuoso e de produção aí de conhecimento que você está promovendo aí, né, regularmente. Acho que isso é uma coragem, né, e sua, assim, que eu super admiro. E, enfim, acho que é uma contribuição muito importante para a gente nesse momento, né? Que estamos isolados fisicamente, mas podemos interagir de outros modos, trocar, às vezes até amplificar mais, potencializar os encontros, né? Isso acontece. Então, é a minha primeira vez nesse tipo de evento e estou gostando muito de estreá-lo com você, né? Acho que com uma Oh, relação de confiança, de amizade, né? E de identificação, né? No campo da infância, das discussões da infância, da educação infantil, enfim. Então, assim, eu vou, na verdade, essa discussão do cuidado, para mim, ela começa na tese, né, de doutorado, que se converteu num livro que está aí atrás de você, que eu estou vendo até, ó. tá aqui. Então, e aí eu queria um pouco, vou falar algumas, trazer algumas reflexões a partir desse trabalho, né? Para que você possa ir, quem estiver aqui participando, me provocar aí em outras direções. Eu achei que foi interessante a gente chegar nesses termos, já nos sentidos do cuidado, porque o cuidado ele se torna, ele chega, ele aparece como categoria do campo da educação infantil de modo mais especial desde a LDB, né? Desde a LDB de 96, que estabelece a educação infantil como primeira etapa da educação básica, tendo como complementar a família, isso é muito importante, especialmente hoje para a gente, né?
e tendo como função a educação e cuidado de forma indissociada, né? Então, assim, o cuidado aparece em relação à educação e ele aparece na legislação para dar conta assim, dessa nova função, na verdade, especialmente na educação das crianças pequenininhas, né? Até então, o crivo da assistência, da tutela, eram muito fortes, né, na marca desse atendimento, da substituição da família e não da complementariedade. Então, a ideia era chamar a atenção para que a educação infantil não só cuida, ela educa, né? Enfim. No entanto, o cuidado ele surge como algo menor, como algo que num lugar desvalorizado, né? Porque ele é entendido desde então como esse lugar dos cuidados básicos, né? Do cuidado do corpo, ainda entendido de uma forma menor em relação à educação, né? Então, se constitui a partir daí uma polarização, educação e cuidado, que vai se desenvolvendo, vai se tornando, inclusive, uma dicotomia. Né? Você tem quem cuida e quem educa, a ideia de que ou cuida ou educa, essa atividade é de cuidado ou de educação. Né? Então, as práticas vão levando esses dois tempos. Então, o sentido que o cuidado nasce na educação infantil é muito um sentido de desprestígio. Ele nasce, né, a partir dessa definição legal, num lugar de desprestígio. Alguns estudos, né, mais recentes, o meu e de outros colegas, a Leia Tiriba, dentre outros, né, vão deslocando o cuidado desse lugar desqualificado, desprestigiado, menor, porque é atribuído também ligado a situações domésticas, né, cuidado e corpo, né, são dimensões desprestigiadas no nosso mundo, na nossa sociedade, né, patriarcal, racional, enfim. Tudo isso, assim, estudos a respeito de uma possibilidade de adensamento desse conceito do cuidado vão colocando, dando outros sentidos, né, para na verdade, esse ato, né, de humanização, esse ato humano. E a gente vai percebendo, a partir das raízes etimológicas, filosóficas do cuidado, esses novos sentidos. Né? No meu trabalho, eu trago essa ideia a partir do Foucault e o estudo do cuidado na cultura grega antiga, né? Onde o cuidado aparece numa dimensão muito ampla das práticas dos sujeitos sobre si mesmos, práticas de atenção a si para atenção ao outro. Né? Para o governo da cidade era importante o cuidado, primeiro de si mesmo, para o governo de si, para o governo do outro. Né? Então, o cuidado vai ganhando esse lugar de atenção. O cuidado vem do cogitar, estar atento a. Né? E a gente começa a perceber também nessa qualidade da atenção uma qualidade importante para pensar o cuidado. E a atenção numa perspectiva não só da atenção de um sujeito sobre o outro ou para o outro, que é uma forma muito comum da gente entender também o cuidado e a atenção na educação infantil. Eu cuido, eu dou banho na criança, eu boto a criança para dormir. Os verbos que a gente usa, a forma como a gente se coloca, fala disso, é sempre o adulto para a criança. Né? E menos, por exemplo, uma formulação que é muito interessante para essa perspectiva do cuidado como atenção conjunta, que seria como é que a gente planeja o sono. Né? Como que a gente o momento de alimentação das crianças, né? O que ele promove de cuidado da criança mesma sobre si, né? De atenção compartilhada dela sobre ela, né? Do adulto sobre ela, mas com ela mais do que sobre ela, né? Então, enfim, estou querendo dizer que o cuidado nessa perspectiva que aí no meu trabalho eu chamo de ética, entendendo que a ética é uma prática refletida da nossa liberdade, né? Nossas possibilidades de ação, uma reflexão do sentido que elas têm, né? O cuidado, qual o sentido do cuidado na relação? Né? O cuidado como um modo de estar com a criança, né? E não como um momento da rotina. Né? E não como uma ação sobre a ação das crianças, que é a definição, inclusive, de poder do Foucault. Né? Não é ação sobre a ação das crianças, mas é uma ação com as crianças, que promove em nós, né, momentos reflexivos e nas crianças também possibilidade de autonomia, de autoria, de reconhecimento delas mesmas nessa relação. Então, eu acho muito importante que a gente pense num sentido do cuidado hoje, menos protetivo, custodial, como ele nasce para a gente, né?
mas mais no sentido relacional, atencional, né? Acho que esse trabalho com o conceito da atenção é muito interessante, porque a gente deixa de pensar a atenção como prestar atenção na criança, né? Mas a atenção como algo que se dá entre, né, o adulto e a criança, que promove alteração no adulto e na criança. As crianças percebem que estão sendo observadas de uma forma atenta, né? Elas retornam a gente com o olhar, elas se experimentam de uma forma específica porque estão sendo olhadas, né? Isso é a atenção que afeta, atenção e afeto, né? Que estão aí conjugados. Então é muito delicado esse trabalho do professor, que é muitas vezes de estar atento, de estar olhando, de ter seu corpo, seu olhar, sua disponibilidade interessada na relação com a criança, entendendo que isso promove alteração na criança, né? E alteração na gente que vai compreendendo aquela criança de forma cada vez mais ampla, né? Então eu acho que para mim esse sentido importante do cuidado é esse sentido atencional, afetivo, né? Que promove, é um modo de estar, não é um tipo de atividade. Agora, é claro, e aí a gente vem trabalhando isso na pesquisa com professores mais recentemente, que é importante pensar o cuidado ético no cuidado corporal. Tem um momento, né, que é central, principalmente nos bebês, com os bebês na educação infantil, que é central, que é a troca, o banho, né, a alimentação. São momentos de constituição de subjetividade, né, por parte das crianças, e que eles possam ser vividos nessa dimensão da atenção, que não é só conversar com a criança, que tem a ver com o olhar, que tem a ver com o toque, né? Porque a gente durante muito tempo, não, preciso, enquanto você está cuidando corporalmente, conversar com a criança. E não tem uma disponibilidade, né, de compreender os sentidos das crianças que se dá na nossa troca de olhar, em como a gente toca o corpo da criança, como a gente permite que ela se experimente. Isso é cuidado também, né? É atenção ao que pode o outro. E não só um movimento nosso na direção ou sobre esse outro. Então, assim, o cuidado a partir da minha tese de doutorado se tornou para mim esse movimento de indagação também, né? Lá nos gregos isso é muito presente, indagação sobre si mesmo, né? Atenção não como prestar atenção, mas como a gente também se indagar sobre os sentidos da nossa própria ação na relação com as crianças. Por que eu estou fazendo assim, não estou fazendo de outro jeito? Como eu convidei essa criança para trocar a fralda? Como eu estou colocando ela mais no lugar de objeto, estou colocando ela no lugar de sujeito, né? Como? Então, assim, essa indagação constante, porque a nossa relação com as crianças pequenas ela é hierarquizada culturalmente, né? A gente vive um mundo adultocêntrico, então a gente está se pensando, se colocando, cuidando das nossas ações nessa relação para que elas sejam menos adultocêntricas, é muito importante, né? Tô aqui de vai falando. O pessoal está aqui, por enquanto, não identifiquei nenhuma pergunta especificamente, só comentários no sentido, né, da importância de refletir sobre os sentidos do cuidado. A Marina está trazendo aqui, né, como o tema da atenção é importante. Você estava falando, eu estava lembrando de um dos eventos da sua tese, né? Que é o do berço, né? Duas meninas, uma em cada berço, né? E o movimento, uma coisa que eu acho muito bonita na sua tese, assim, é como que esse olhar para o movimento das crianças, ele também foi acompanhado por um olhar para as educadoras e das educadoras sobre elas mesmas e sobre as crianças, né, Dani? Então, acho que tem essa dimensão aí do que você está trazendo, do olhar para si, né? De pensar por que eu estou fazendo assim e não de outro jeito, né? Que foi algo construído, né? Foi construído ao longo do seu processo de pesquisa, né? E como isso é importante para a gente pensar o trabalho cotidiano, né? Eu fico pensando muito nisso. Tem a ver com o trabalho da atenção na pesquisa. Porque o que aconteceu? A minha atenção na relação com os bebês provocou a atenção delas, né? Elas começaram a se afetar pelo que eu prestava atenção que elas não viam. Não viam. Né?
e ouviam de uma outra forma. Então, Porque os bebês que iam para trás da cadeira de alimentação brincar de esconder, para elas era um perigo. E eu achava que era interessantíssimo. Essa situação do berço eu lembrei justamente porque uma delas fala assim, onde é que a gente estava? Né? Tipo, quando eu mostrei essa olhando, situação né? para elas como alguma coisa de uma riqueza muito grande, as crianças estavam aprendendo umas com as outras a partir de uma organização espacial, temporal que elas tinham promovido, mesmo que elas não estivessem ali diretamente. Aí... E elas se surpreenderam, porque o sentido para elas era de que elas estavam era negativo. Vendo. Ninguém estava vendo, né? Como que a docência se constitui muitas vezes para esse professor, e essa é uma questão que nos envolve todos como formadores, né? Em estar agindo sobre a criança. Né? Eu sou professor quando eu estou agindo sobre a criança, quando eu estou trocando a falta, quando eu estou ali, quando eu estou intervindo. Né? É muito adultocêntrico e intervencionista, é muito adultocêntrico e intervencionista esse sentido mais predominante do educar, da docência, né? Na educação infantil. Então, assim, e aí quando elas começaram, a gente percebeu essa dissonância nos nossos sentidos, a gente começou então a problematizar isso juntas, isso gerou um novo espaço de trabalho, né? Reflexivo e cuidador delas com elas mesmas, né? Cuidado meu que eu tentei fazer em relação a elas, que é de instaurar esse espaço de reflexão sobre os sentidos do que a gente está fazendo. Né? Então, assim, isso foi muito legal. Eu acho que nesse contexto que a gente está hoje, né, de relações, de busca de relações com as crianças e com as famílias desse novo jeito, né, remoto que a gente está chamando, mediado pela tecnologia e tal, acho que é muito importante a gente pensar também os sentidos do cuidado. Dani, chegou uma pergunta aqui que é importante, né, para a gente que é formadora de professores nos cursos de pedagogia. Olha, Vanessa está perguntando por que os cursos de pedagogia ainda não se reformularam para discutir a ética da ação pedagógica com os bebês? Olha aí. Responde junto comigo. Eu acho que a pergunta da Vanessa, né? A pergunta da Vanessa, ela pode ser até maior, assim. Os cursos de pedagogia têm discutido a educação dos bebês, né? A gente hoje na UFRJ tem uma disciplina eletiva que eu tenho sempre poucos alunos para a quantidade de geral, né, dos alunos da pedagogia, né? Dentro desse curso a gente discute essas questões aqui que eu estou trazendo, claro, né, dentro dessa disciplina. Na disciplina de prática de ensino, que a gente, né, que é obrigatória de estágio, a gente tem um pedaço que fala da docência com os bebês, da ética, do cuidado como ética com os bebês, mas é um pedaço. A gente está falando aí de um lugar ainda a ser conquistado, e nós que estamos aí na discussão dos currículos e tal, estamos nessa batalha, porque construção de currículo é sempre disputa. Né? Disputa de tema, disputa de, né? E os bebês, como em todos os lugares, eles não são tão valorizados quanto outros temas, né? Para os nossos colegas. Então, assim, isso que nos parece muito óbvio, né? Muitas vezes não é. Então, a gente está num campo de disputa que precisa estar o tempo inteiro asseverando aí a LDB, a Educação Infantil como primeira etapa de educação básica, o direito, né, de ser a formação de professores de bebês é uma defesa que a gente faz sempre, mas é uma disputa dentro da construção curricular na pedagogia. Com certeza. Com certeza. A gente na FFP, na discussão da reformulação curricular, né, que ainda não aconteceu por muitos atravessamentos, né, inclusive políticos, né? A gente também colocou ali, a gente fez um rol de eletivas, na verdade, porque a gente fez um outro desenho curricular em que os percursos formativos poderiam ser mais desenhados pelo próprio estudante, né, de acordo com os interesses. Então, a gente tá lá na proposta de reformulação, né, um espaço maior com algumas disciplinas eletivas para pensar os bebês. E quando eu pego a disciplina de educação infantil, porque eu acabo pegando mais a disciplina de alfabetização, porque tem menos colegas para trabalhar com alfabetização do que com educação infantil, então tem momentos que eu consigo pegar a educação infantil. E a última foi semestre passado, e eu dei uma ênfase maior, assim, sabe? A pensar esse trabalho com os bebês, e foi bem positivo. Mas é isso, ainda está num universo de algumas ações individuais. Eu acho que foi a Andresa que comentou aqui, que
Foi a Andresa mesmo. Só você, Dani, fala sobre os bebês na pedagogia. A Andresa, que foi sua aluna Tem lá que na pensar assim, UFRJ. pelo menos eu falo já, né? É ótimo, né? Inverter a lógica do discurso aí, né? Tem alguém falando sobre bebês. Acho que isso é super importante, Dani. A gente está assim, né? Acho que você traz essa dimensão de que é disputa, né? A formulação de propostas curriculares envolve uma série de questões, né? Mas acho que a gente também olhar para esse espaço de que tem gente falando, né? Então, que bom, se na UFRJ tem a Daniela Guimarães, e olha só, a Andresa, né? A Andresa está aqui, mais outras pessoas da UFRJ, tá lá a Dani falando de bebês, Bárbara está aqui, né? Sempre que eu falo de bebê, não posso deixar de falar da Bárbara, que foi nossa aluna na especialização em docência na educação infantil, e era quem trazia os bebês para a gente olhar para eles, porque ela estava naquele momento, né? Como professora de bebês. Então, assim, eu acho que, enquanto você estava falando, também fiquei pensando o quanto esse lugar do bebê na educação é recente também, né? Então, sim, nesse sentido, né, de pensar como educação, de estar dentro da educação infantil e da gente ter mais, né, os bebês chegando às instituições escolares, né? Porque você traz aí uma dimensão histórica desse sentido do cuidar que está relacionado a um outro campo, né? Então, as creches vêm para a educação muito recentemente em termos de história, né? Então, isso também traz consequências para que esse movimento vá tensionando os currículos de formação também, né? E eu acho que a gente também poder pensar, né, que as nossas ações de pesquisa, de extensão, possam estar mais. Isso é uma provocação para mim mesmo, possam mais estar nessa dimensão. Mas tem um monte de pergunta aqui, estou ficando até nervosa. Não, tem alguns comentários. Importante. A Luziane, lá de Niterói, está comentando que na UF tem a NASA, né? Falando dos Claro, bebês também. E é muito bacana porque a gente faz uma rede, né? Assim, né? Por acaso que todas nos conhecemos, né? Bárbara esteve com a gente, NASA vem lá da PUC também. Enfim, a gente tem uma rede então, aí que pode. Vou resgatar aqui duas perguntas. Uma que é da Gisele. Como organizar um espaço que propicie a autonomia dos bebês? E a Bárbara, tem uma Bárbara aqui pedindo para você comentar um pouco a relação entre o cuidado pautado na ética, né, na perspectiva ética, e a construção da identidade dos bebês. E a relação entre família. Bom, vai aí, depois a gente puxa a relação com a família. Dá vontade de trazer aí para discutir essa questão do espaço, né? Algumas reflexões da própria monografia da Bárbara aí nesse nosso curso de especialização, né? A Bárbara descobriu os bebês a partir de uma possibilidade que ela foi construindo como professora, né, de reorganização do espaço, né? Percebendo a potência dos bebês, do encontro dos mais novos com os mais velhos, que inicialmente tinham espaços separados, né? Ela vai diluindo essas fronteiras, ela vai provocando espaços, né, de integração, né, vai percebendo os objetos que atraem as crianças, a tartaruga que alguns deles sobem, né, e os outros imitam como uma mobilizadora aí do desenvolvimento, né. O espaço ele é um aliado, né? Acho que em qualquer segmento aí da educação infantil e de modo especial com os bebês, porque ele promove encontros, né? Dependendo de como a gente organiza o espaço, ele promove encontros entre os bebês, ele promove encontros dos bebês com provocações, né, interessantes, as caixas, os tecidos, os livros, né, provocações culturais e sensoriais e motoras, né, que a gente pode estar disponibilizando. Então, assim, o espaço ele é um outro educador, né? Então, assim, ele é mobilizador de aprendizagem de experiência. Claro que tem um adulto que por trás, né? A gente hoje fala no campo da educação infantil como um todo, numa pedagogia de contexto. Né? Quer dizer, o professor da educação infantil ele é um grande organizador de contextos. Os italianos falam do papel do cenógrafo, né?
Porque e contexto não envolve só espaço, é espaço, tempo e formas de gestão das crianças. Mas, assim, de modo especial, o espaço, né, ele é um contexto provocador de aprendizagem, de encontro, de experiência rica. Agora, o que a gente coloca no espaço? Como a gente coloca? Né? O espaço é todo vazio, porque os bebês vão destruir as coisas. Né? O espaço é muito cheio de coisas né? E está sempre muito confuso, aquela caixa com todos os brinquedos revirados, porque o espaço ele tem que ser legível também para os bebês, né? Então a gente muitas vezes vê espaços ora muito vazios, ora amontoados, né? E nenhuma forma nem outra favorece a legibilidade, a interação, a experiência, né? Do bebê com os objetos, dos bebês entre si. Entre eles. Dos bebês entre eles, né? Exatamente. Porque, na verdade, essa é uma grande potência, né? Do berçário, dessa escolha que a gente faz pela educação coletiva desde os bebês. A partir dessa perspectiva de que eles têm muito a aprender também entre eles, né? Não só com adultos de referência, né? Mas também entre eles. Então, essa pesquisa da cultura de pares entre bebês, das possibilidades dos bebês entre si, né? Principalmente os bebês mais para perto de 1 ano, né? Onde essas interações vão ficando mais possíveis, né? Essas descobertas compartilhadas são muito importantes e o espaço é um mobilizador, né, disso. Acho que sobre isso eu falei. Eu acho que o que acontece, a construção da identidade, né, dos bebês, nossa, né, ela é um reconhecimento de nós mesmos na relação com os outros. Né? A gente só se constrói subjetivamente nas interações, nas relações. E o cuidado com a atenção à criança, né, com essa atenção conjunta, ela é uma forma de reconhecimento desse outro criança. Né? Então, assim, à medida que a gente o reconhece como sujeito, olha, João, que bacana, né? Que estou te vendo, né? Ou então o nosso próprio olhar vai confirmando a criança, né? Ela vai se tornando o seu eu, né? Quem ela é na relação com o outro vai se fortalecendo. Então, o cuidado como ética nessa perspectiva da atenção conjunta, do fortalecimento das interações, vai, claro, constituindo o eu dessa criança, um eu forte, um eu autoestima, autoconfiança, que é segurança nessas relações que se constitui a partir desse olhar que confirma, né? Desse gesto. Né? A docência na educação infantil ela é composta de olhar, de gesto, de organização de espaço. Ela é uma docência, sobretudo, indireta. E a gente precisa ir aprendendo disso cada vez mais. Né? Indireta porque não é no contato, muitas vezes, direto, mas é nesse estabelecimento de uma forma de estar junto, né, com os bebês. Falei dessas duas coisas. Acho que tinha também uma questão com as famílias. Tem uma questão que envolvia a família. Deixa eu retomar aqui, porque para não fazer tudo junto, deixa eu procurar, peraí. Estava mais para cima, que tem vários comentários. Assim, você pode falar da complementaridade entre a família e a instituição na educação dos bebês? Então, esse é um tema de uma outra live. Depois a Bruna me convida de novo. A Bárbara ainda pede você esse falar momento de vínculo e cuidado no contexto da pandemia. A Bárbara ainda botou mais essa aí. Vamos falar das duas coisas, né? A gente colocou o vínculo também como um tema, mas o vínculo nessa perspectiva da segurança nas relações, né? Que é fundamental como um eixo do trabalho na educação infantil. A gente assume a educação como esse espaço de humanização, especialmente na educação infantil, né? A gente não trabalha com conteúdos, o objetivo, o centro do trabalho não é a transmissão, não é aprender o rosa, o azul, os nomes dos bichos. Então, isso as crianças até aprendem, porque estão no mundo cultural onde essas informações chegam. Mas o eixo é a construção da identidade, a confirmação, né? Relações seguras através das quais a criança constrói autoestima, autoria. Isso é conteúdo também, eu entendo, né? Autoria, autoestima, enfim. E sobre as famílias, é um desafio para a gente, né? A construção de fato da parceria, né? A gente tem uma cultura escolar
que vai se reproduzindo na creche, na educação das crianças pequenas, eu percebo dessa forma, né? Um discurso que fala da parceria, mas práticas que acolhem pouco a visão do outro, né? E a possibilidade de que os pais, que as famílias possam se sentir pertencendo, questão do pertencimento, né? De fato, participarem desse cotidiano. Isso tem a ver com abrir as portas, né? Quando a gente está funcionando no período regular, com abrir a porta, com os pais poderem entrar, com os pais de fato contribuir, entrar concretamente, que eles possam de fato trazer ideias, que eles possam compreender também, né? A partir da relação de confiança com a gente, que nós estabelecemos o projeto pedagógico, que eles participam, né? Mas participam de verdade, né? E que, desviando desse sentido que sempre reaparece da substituição. Os pais querendo que a gente faça como eles, corte unha, pentei cabelo e tal, e a gente desqualificando os pais porque eles não sabem e a gente sabe. Né? Isso é muito comum, tá vendo? A criança veio suja de novo, tá vendo? A criança, né? Então, essa compreensão do lugar do outro é um desafio. Assim. A complementariedade tem a ver com a gente instituir uma reflexão, um cuidado, uma reflexão sobre as nossas práticas nessas relações, saindo de um lugar que desqualifica as famílias, que as famílias não sabem e a gente sabe, e convidando as famílias para uma relação também em que elas possam reconhecer que nós temos algo a trocar, né? E que a gente não está ali nesse lugar da substituição, do fazer por ela como ela, né? Assim, é muito desafiador pensar o cuidado, né, na relação com as famílias, né? E hoje a gente vive uma situação muito peculiar, né? Porque a gente está entrando na casa das famílias quando a gente está fazendo contato virtualmente, né, como professor de educação infantil. A gente talvez esteja tendo uma oportunidade de amolecer um pouco essas relações que são endurecidas, né? Escutar as famílias, como as famílias estão, o que as famílias estão observando das crianças, né? Como as famílias estão podendo participar, como as famílias estão entendendo o brincar das crianças. Eu entendo que o contato dos professores, principalmente das crianças bem pequenas, deveria ser muito mais com as famílias num movimento de escuta, né, dessas experiências e de diálogo a partir delas, do que com as próprias crianças. Né? O desafio dos pais de estarem em casa com crianças pequenas é enorme, né? E a gente tem um saber sobre a infância que pode contribuir. A questão é que a gente se coloca muitas vezes diante do vídeo, diante da tela, para dizer como o outro tem que fazer, ou o que a criança tem que fazer, ou o que o pai tem que fazer. Né? As nossas ações são muitas vezes mais prescritivas, transmissivas, do que de escuta, do que de interesse de fato pelo que o outro, pelo que essas famílias estão vivendo. Não numa perspectiva da autoajuda, mas assim, de uma perspectiva da ajuda, né? Mas assim, numa perspectiva de acolhimento. Da escuta, da relação. De escuta, da a relação, gente viveu de isso. propor coisas, de propor olhares, né? A partir do que eles trazem, né? A gente viveu isso porque, assim, na Infância e Arte, a gente tem a coisa das atividades, né? Que a família leva a criança, no caso dos bebês, né? O adulto entra junto, o bebê não fica sozinho, mas a gente estava começando um projeto de ter grupos, né? Pequenos grupos de crianças de 1 a 3 anos. E mal a gente começou isso, veio esse contexto, né? De pandemia. E justamente, Dani, a gente fez um encontro, né? Fez um primeiro encontro com as famílias, essas famílias, dessas crianças que estavam começando a ficar com a gente um pouco mais de tempo. E o que apareceu? A possibilidade, primeiro da gente ouvir, e aí tinha uma das angústias era assim, eu tento, né, botar coisa para ela brincar, mas ela não se concentra, né? E aí podia, você pode falar um pouco assim, é isso mesmo, criança de 1 ano e 1 ano e meio leva 5 minutos brincando e se levanta. E aí a gente teve a oportunidade de conversar um pouco assim, né? Como é que está sendo essa brincadeira? A criança está tendo espaço para fazer o movimento dela, para fazer, né, o que ela está interessada, né, diante daqueles objetos. Que objeto você está oferecendo? E uma das coisas que eu acho que reverberou bastante nas famílias foi assim, será que vocês não estão falando muito com as crianças enquanto elas estão
né, ali envolvidas com alguma atividade. Então, assim, foi uma Esse movimento conversa diretivo, né, que é muito é, forte na nossa relação com as e que crianças. A gente partiu se disso, sente né? trabalhando, brincando quando a gente está dirigindo. Tá? Exatamente. Então E a gente pode fazer essa reflexão junto com as famílias, né? E eles pediram, sabe, dá para montar alguma coisa, algum material que ajude a gente? Aí a equipe, né? A gente começou a pensar alguns materiais assim pequenos, curtos para mandar para as famílias, mas veio disso, né? De um espaço virtual, de abrir, de conversar com as famílias um pouco como é que vocês estão, como é que vocês estão vivendo esse momento e tal. E ao ouvir, né, os relatos de uma pergunta que foi feita diretamente, é isso mesmo, é assim mesmo, né? A criança de um ano e pouco não fica mais do que 5 minutos concentrada, né? Então, enfim, só porque foi uma experiência que a gente viveu e que foi importante, né, para a gente enquanto equipe. Mas, então, já pediram agora tem aqui também alguém que para disse falar. aqui, tem alguém que disse uma coisa aqui muito bacana, né? E aceitar que de fato que isso é pedagógico. É zelo consultoria. Bom, e eu acho que é esse o nosso desafio, porque na verdade, né, uma Zela coisa que me Gabriela, né? Lá do Sul, eu acho. Eu acho que não a Zelo conheço. Consultoria é Gabriela do Sul, acho que Uma é. coisa que me incomodou muito foi quando a gente começou a discutir, né, educação infantil nesse tempo de pandemia, né, a partir da resolução do CNE, né, da resolução número 5, que de fato coloca a educação infantil num lugar especial, né, assim, admitindo que não faz sentido o ensino remoto na educação infantil, mas atividades com as famílias, contato com as famílias, aí começou a surgir esse jargão que se tornou, que é a manutenção de vínculos, né? E aí a gente tem chamado de manutenção de vínculos um monte de coisas que eu não entendo como manutenção de vínculos, né? O professor gravar uma atividade, né, de montar uma caixinha com um palito de fósforo para que a criança possa fazer em casa, né? O professor ler sozinho, gravar uma história que ele lê. Não estou dizendo que isso é negativo, tá, gente? Mas assim, mas é manutenção de vínculo, né? Vínculo. Porque o que é vínculo? Né? O que é vínculo? Vínculo tem a ver com isso aqui, ó. Mesmo na tela, né? Eu estou aqui numa manutenção de vínculo da minha relação de produção com a Bruna, com vocês, porque eu escuto, eu respondo, eu olho no olho dela, ela olha no meu, eu falo a partir do que ela fala, né? A gente tem uma complementariedade aqui que só assim, quando eu faço para o outro sem ter a resposta do outro, eu posso estar trazendo informações, isso nesse momento pode ser rico de alguma forma, mas eu acho que não dá para chamar de manutenção de vínculo, né? E de outra, em contrapartida, a gente, então, contrapartida não. O que a gente acaba vendo é se reiterando essa perspectiva mais instrucional, né? E da educação infantil que teima em retornar, né? Enquanto a gente constrói um pedagógico, como a pessoa aí comentou, o pedagógico da educação infantil, ele tem como eixo as interações, a escuta, o diálogo, né? As brincadeiras, esse brincar que é de reinventar o mundo, né, por parte das crianças, que também não é diretivo. Então, na verdade, acho que a proposta para a educação infantil pertinente nesse momento de pandemia, de isolamento, é a mesma, sabe? É a mesma, só que nesse novo contexto. É como é que a gente escuta as famílias, como é que a gente leva em conta as crianças e as suas experiências para possíveis contatos, né, considerando o tempo de tela, considerando outras milhões de coisas que ela está Uhum. vivendo em casa, que não é um encontro presencial, mas os princípios da escuta, do diálogo, de partir das crianças, eu acho que devem ser os mesmos, né? E, enfim, hoje a gente fez uma live Teve. lá. Fala. Fala. Só para terminar essa ideia da equipe de educação infantil do UFRJ com os professores da rede com as quais a gente trabalha, e aí muitos Uhum. professores participavam no chat falando dessa experiência, né? Primeiro os professores contando a experiência do brincar por aqui, né? Numa viagem de foguete, né? Que a professora fez com as crianças ao vivo ali, né? Cada um na sua casa. As professoras, uma brincadeira do pijama, todo mundo foi de pijama, né? Combinaram isso. As crianças mostrando a sua casa umas para as outras, Eu né? achei A muito partir legal quando uma professora, acho que foi Carmen,
que ela falou assim, ela ia gravar um vídeo, aí tinha alguém preocupado com a luz, que não sei o que ela falou. Não, sabe, eu vou sentar no chão, acho que ela ia fazer alguma coisa com tinta, né? Achei muito bacana essa fala dela, assim, né? Porque tem uma coisa de se preocupar com é, é, como é que vai gravar, né? Ela estava trazendo um pouco esse elemento. Nessa live de hoje eu estava assistindo, e aí eu achei bem interessante isso, né? Porque é um lugar, assim, as Eu professoras achei, falam... Fala. achei muito interessante nessa fala, porque ela estava, na verdade, ela estava nesse esforço de gravar uma história para as crianças. Aí passou um helicóptero. Helicóptero. E aí, nessa hora, ela foi a professora da interação. Ela falou assim, né? O que será que estava acontecendo? Ela pergunta para as crianças, devolve para as crianças, e que, na verdade, é esse jogo que a gente não deveria perder, se é que a gente vai fazer interação, se a gente opta por fazer. E aí tem uma discussão, vai fazer, não vai fazer, em que tempo, em que periodicidade, mas se vai fazer, eu acho que a gente tem que buscar esse caminho de acordo com os nossos princípios, né? Enfim, é isso. Tinha passado uma coisa aqui que eu acho que é importante, assim, que é a ideia de que muitas vezes para as famílias o professor é quase, a pessoa colocou aqui, né, uma babá, e como fazer as famílias compreenderem que o nosso trabalho com os bebês é pedagógico, né? E aí me lembra muito assim os diálogos com você lá no meu período de doutorado, né? Qual a especificidade pedagógica, né, desse trabalho na educação infantil, e especialmente com os bem pequenos, né? Acho que tem muitas coisas que você já falou que ajudam a gente a pensar isso, né? Do pedagógico com os bebês, mas acho que essa questão que está relacionada a isso, né? Esse lugar menor do cuidado, enfim, que você já trouxe um pouco, mas teve esse comentário aqui, né? Fazer as famílias entenderem que não somos babás dos bebês, né? Num sentido, mas que há um trabalho pedagógico, né? Nisso que a gente faz com os bebês, no Eu acho que cuidado. nessa observação está implícito também que esse nosso trabalho ele é também com as famílias, né? Assim, tem no planejamento pedagógico de uma escola de educação infantil, principalmente que trabalha com 0 a 3, qual é o planejamento da relação com as famílias que vai incluir essa discussão de quem são os bebês, né? Qual é o papel do espaço educacional na relação com as famílias, o que é de quem, né? O que a gente complementa. Enfim, eu acho que tem que ter um planejamento dessa relação, né? Isso precisa ser, a intencionalidade pedagógica passa pelo planejamento das relações. A gente fala de uma pedagogia dos relacionamentos, né? A pedagogia ela é intencional. Qual é a intencionalidade na organização das interações? Eu planejo reuniões com que objetivos? Eu encontro individualmente os pais, né? Eu encontro em grupo para quê? Então, assim, eu acho que são reflexões importantes nessa construção de que os pais entendam, porque muitas vezes para a gente está muito claro esse papel de uma pedagogia indireta, de uma pedagogia de contexto, de uma pedagogia dos relacionamentos. A gente está falando de vários princípios que constituem essa docência. Mas muitas vezes para os pais é tomar conta dos nossos bebês. E não adianta a gente achar que eles vão compreender de uma forma diferente a partir do nosso trabalho, dos nossos estranhamentos, dos espaços, né, dialógicos que a gente constrói com eles. Enfim, acho que tem um planejamento, né, com um planejamento até da parceria, falando ali com a Gra. E eu gostei, assim, eu olhei ali, a Alexandra querida fez um comentário que é muito importante, né? O desafio é ser presença, no presencial e agora, né? Eu acho que assim, e entender que ser presença e ser, né, numa inteireza, né, confiando e afetando, sendo afetado pelos bebês, isso é pedagógico. Né? O pedagógico, a gente tem conseguido, tem tirado o pedagógico desse lugar conteudista, instrucional, né, informativo, para colocá-lo num lugar relacional que envolve também a presença do professor na relação, né, com ele mesmo, para ser inteiro e presente com as crianças, né? Então, eu acho que isso é bem legal de pensar. Com certeza. Tantos fios, tantas provocações, né? Porque continuam sendo desafios, né, Dani?
Acho que nesses tempos eu estava justamente, acho que foi até na live de vocês hoje mesmo, esse comentário assim, de como esse tempo também tem possibilitado que tenha um olhar um pouco mais diferenciado nessa relação com as famílias, né? E acho que também tem provocado, pelo menos o que eu tenho acompanhado, eu falei isso no outro dia, numa live também que eu participei, assim, que eu fico feliz de ver tantas pessoas afirmando essas coisas em relação à educação infantil, né? Da importância de se pensar esse lugar da educação infantil não como o espaço das atividades, das folhinhas, né? Desse trabalho, dessa compreensão do pedagógico como essas atividades, né? Porque a gente que acompanha um pouco esse campo, a gente sabe que isso ainda é muito presente, né? Sim. Então, acho que a gente Um poder ter reconhecimento, né? acho que esse tempo também está possibilitando que a gente possa olhar para essas coisas com mais atenção. Eu não sei se você está com essa impressão, mas eu tenho pensado isso esses dias, né? Tem favorecido algumas coisas na relação com as famílias, mas acho que tem favorecido muito também para a gente, enquanto profissionais, né? De afirmar mais esse lugar. Qual é o sentido da educação infantil? Própria essa discussão que você está trazendo, que a gente está falando tanto, né? De manutenção do vínculo, o que significa essa manutenção do vínculo? E uma das coisas que você falou que tem a ver com a proposta pedagógica, né? E que eu acho que tem muito disso também, né? No que as escolas estão fazendo, tem algo de coerência com o que já faziam nos seus cotidianos, né? Então, quem busca mandar atividadezinhas porque entende que é isso que vai. A gente tem dito isso, né? A tela, ela amplifica, dá uma visibilidade ao que já existe, né? Ao que já está ali e aí aos nossos desafios como formadores, né? Como, enfim, construtores aí de pesquisa, de formação, né? Então, eu acho que a tela ajuda a gente a dar uma outra visibilidade. Em relação à relação com as famílias, eu acho que é um pouco isso. Desafios que já existiam ficam maiores, né? Mas também novas oportunidades surgem, né? Com as professoras que a gente trabalha na extensão, surgiu essa discussão do WhatsApp, né? Era assim impraticável que as famílias tivessem o WhatsApp das professoras, né? E, e aí isso começa, será que sim, será que não? A próprio se questionar, né? Esse espaço, o que é privado, o que é público, né? Mas assim, dentro do público, como é que você constrói um espaço que permite uma maior constância nessa relação, né? Porque senão tem professor e famílias de crianças de 2 anos que só se veem uma vez por mês e olha lá, né? Que só trocam naquela 1 minuto na entrada, né, e 1 minuto na saída, né? Então assim, acho que a gente ficou mais mobilizada por essa necessidade de troca e de participação das famílias e se coloca perguntas que talvez nos ajudam nos ajudam essa relação depois, né? Então é delicada essa reflexão, né? Acho que não estou dizendo que é para o professor participar dos, mas essa questão se colocar agora, né? Fala de um hiato que precisa ser cuidado, né? Precisa ser olhado, refletido, enfim. E para que a gente pense novos e mais potentes canais de pertencimento e participação das famílias, porque eu acho que essa é uma demanda. Com certeza. Tânia, a gente tem aí uns 10 minutinhos, ver como é que passa rápido, né? A gente falou um monte de coisa, mas estamos aí nos 10 minutinhos finais, né? Alguém comentou, a conjuntura convoca a aproximação com as famílias, né? Um pouco isso. Se tornou inevitável, né? Então, assim, se tornou inevitável. Então, como é que a gente faz? Até onde a gente vai, né? O que a gente faz nesse inevitável? A Adriane, que foi sua aluna lá na UFRJ, trabalhou com a gente na Infância e Arte. A Adri está falando aqui dessa ideia do estar de corpo inteiro na relação com os bebês
e que a questão de cuidar também de nós, né? Acho que isso retoma um pouco algumas dimensões que a gente já trouxe até a partir da sua tese, né? Então, acho que, não sei se nesses minutos finais que a gente tem. Ela fala do corpo e Qual foi o outro aspecto que eu perdi? Do estar de corpo inteiro, e aí a importância de cuidar também de nós, né? Os limites Isso que eu das queria falar. possibilidades dos nossos corpos, e aí cuidar de nós, né? É. Agora, esse cuidado, mais uma vez, que possa ser entendido nesse sentido de uma atitude, né? De uma atitude de investigação dos sentidos. Que isso aconteça também no corporal, mas não é só algo do corpo, né? A gente precisa cuidar do nosso cuidado corporal, assim como do cuidado corporal das crianças, né? Cuidar do nosso corpo. Mas a partir dessa atenção, né? A partir dessa postura, dessa ética, dessa investigação dos nossos sentidos, né? Dessa honestidade, vamos chamar assim, né? Revelação na busca, né? Dos porquês das coisas que a gente faz, né? Eu acho que é um pouco isso, né? A Marina fala aí do cuidado com as famílias, do cuidado como A ética nas ética. relações com as famílias. Eu acho que é isso mesmo que a gente está falando, né? Como é que a gente entende esses sentidos dessa relação também no contato com as famílias. A gente não se trata de prestar contas, porque assim, alguém também já tinha comentado isso, que é bem exato. A gente está se desviando de um automatismo, dos automatismos. O avesso do cuidado é o automatismo. No cuidado com os bebês, no cuidado com as famílias, a gente responde a agenda, a gente faz reunião, explica o projeto pedagógico, depois a gente manda um presente do Dia das Mães e tá bom. Esse é um automatismo, né? Existe lá uma coreografia que não é relação, né? Que não é se deixar afetar pela pergunta do outro, que não é se abrir para qual é o sentido do outro, para que então eu coloco o meu nessa relação. Então eu acho que é isso, né? Esse cuidado que nos tira desse lugar do automatismo, né? Das respostas mecanizadas aí que nos atravessam. Isso é bem importante, né, Dani? Porque essa coisa do automatizado, do mecânico, né, do que a gente diz, né, a produção em série para esses momentos dos cuidados individuais com as crianças é algo que a gente precisa olhar com cuidado e atenção, né? Porque isso está muito impregnado nos cotidianos aí das instituições, né? Que é retomar algo que você falou em algum momento, né? Uma forma de fazer esse trabalho que coloca as crianças mais no lugar de objeto, né, da ação do adulto, do que de sujeito na relação, né? A gente, Então, outro dia, na pesquisa, falava de um adultocentrismo estrutural, né? A educação ela é marcada por um adultocentrismo estrutural, né? A gente, mesmo no lugar, né, de quem estuda e trabalha, na hora que a gente vai lidar, né, a tendência ao automatismo, a tendência a colocar o bebê nesse lugar de objeto, pela forma como a gente organiza as rotinas, muitas vezes, os espaços, alguém falou dos espaços, né? É atencional? É a partir né, de uma consideração da experiência das crianças? Então, assim, a gente está o tempo todo precisando ver de modo crítico e colocar em reflexão, em atenção também, né? Essas intencionalidades, né? Porque a tendência é o adultocentrismo. pois é, o desafio, continua o desafio de sair dele, né? De promover outras lógicas na relação aí com as crianças. Mas acho que é Exatamente. isso, assim. Eu tenho visto esse tempo como um tempo fecundo para essas reflexões, sabe? É. Espero que o retorno traga mais consequências práticas, efetivas nesse sentido, né?
de pensar o pedagógico na educação infantil e acho que algo que ganhou uma dimensão importante nessa conversa aqui hoje, que é a relação com as famílias, né? Desde a minha tese, né, aí apareceu um conceito assim que eu achei muito potente para a gente pensar essa pedagogia, né? Que é a gente poder pensar uma intencionalidade pedagógica banhada numa atencionalidade. Então, assim, a intenção ela é atencional. E o que se relaciona, por exemplo, com a gente não ter produtos pré-fixados, né? A gente não trabalha para fazer, a gente organiza espaços potentes, a gente organiza, está atento na relação e os produtos eles são frutos, né? Construir uma casa ou uma cabana com aqueles panos, né? Depende dessa interação. Depende desse movimento atencional, disponível, presença, atenção, disponibilidade. Esses são conceitos a serem aprofundados nessa docência, que vai construir produtos, né, fechamentos no processo. Né? E isso é intencional, né? Porque a gente está sempre tangenciando essa coisa, essa impressão de que não estamos fazendo nada, porque não temos produtos pré-fixados, né? E muito pelo contrário, né? A exigência de uma presença é fundamental. E de algo que se cria junto, né? Na relação. Isso. Não algo que já está na cabeça de alguém que pensou, então a gente vai fazer isso, desse jeito, né? Não é esse o caminho, né? A imprevisibilidade das ações dos bebês e das crianças, né? Então, assim, a gente trabalha com isso, né? É isso, Dani. Estamos acabando aqui o nosso tempo. Então, se você quiser fechar aí essa conversa, ainda já tem gente tempo, dizendo que passou rápido. Eu estou sem relógio, assim. A gente tem 1 minuto, quase 2 minutos, 1 minuto e meio, tá quase aparecendo aqui já para mim o reloginho do final. Não, gente, acho que assim, passa rápido, mas também cabem muitas coisas, né, em 1 hora. Também me dei conta disso aqui com você hoje. E cabe muita interação aqui com o chat. Não imaginei que eu fosse conseguir, então eu super te agradeço, Bruna, essa oportunidade da gente poder juntas pensar assim, um campo de trabalho que é comum e que a gente é apaixonada por ele, né? Então, isso acho que também aparece. Minha terceira né, meu terceiro momento de trabalho na tela hoje. E foi muito bacana aqui interagir com vocês. Obrigado pela atenção de quem esteve aqui presente também. Eu que te agradeço muito, né? E aí você acaba falando desse lugar de ser apaixonada por isso. Eu devo te dizer que muito da paixão pelos bem pequenos vem da relação com você também, né? De aprender contigo. Então, assim, eu que agradeço a sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante. E pelo menos assim a gente pode estar junto um pouquinho, né? Faz tempo que a gente não consegue. Pois Obrigada, Dani. Maravilha. Então, tá bom. Várias pessoas aqui agradecendo pela live e pedindo outras. Enfim, fica aí o desejo e o convite. Um beijo, Dani. Bom. Super Beijão. Obrigada. Obrigada ao pessoal que participou aqui ativamente com os comentários, as perguntas. Muita gente que já é parceiro na vida e nos cotidianos pensando as crianças e a educação. Beijo para vocês. Beijo, Dani. Você termina aí assim? Isso, vai encerrar aqui, tá? Aí eu vou botar para salvar e vai ficar no IGTV e depois a gente joga pro canal. Salvar, que eu acho que Isso. Depois a gente põe no canal do YouTube também, tá? Fica lá. Depois me passa aí essas coisas, porque Pode deixar. Não sei. Mando para você. Beijo, Tá, gente. obrigada. Boa noite. Cuidem-se. Boa noite. Tchau.